Olá, dando prosseguimento ao estudo de cidadania, iremos ver agora a relação da cidadania com a conquista dos direitos do homem e do cidadão, que vieram como consequência da Revolução Francesa, aquela famosa revolução que vocês estudam em história, que aconteceu no ano de 1789, que derrubou, o poder da nobreza e do clero e fez com que a burguesia assumisse o poder e, ao mesmo tempo, também possibilitou uma expansão dos direitos políticos, dos direitos civis, direitos de igualdade, o famoso lema da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós vamos estudar essas conquistas aqui que servem de base para o nosso estudo da cidadania. Lembrando que nós estamos aqui abordando uma grande área da sociologia que é a cidadania. Então, olha só, com a Revolução Francesa de 1789, veio também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, olha só, ocorre no ano de 1789 a intitulada Revolução Francesa, como eu já disse, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Fazia oposição ao antigo regime, que era aquele regime que estava com a monarquia e que detinha o poder na época até a sua derrubada pela burguesia. Período no qual os direitos eram um privilégio da nobreza e do clero. O que significa isso? Os direitos civis, os direitos políticos não pertenciam a todos, à população. Eu, inclusive, destaquei isso na nossa primeira aula, quando nós começamos a falar sobre a cidadania, falando sobre a cidadania ampla e a cidadania mais restrita. Durante muito tempo na história, a cidadania não foi um direito de todos. Ainda existem no mundo sociedades onde a cidadania não é um direito de toda a população. Mas, de um modo geral, esse pensamento de que todos os habitantes de um certo país que forma uma certa nação podem ter acesso à cidadania, isso é uma conquista da modernidade. A gente fala modernidade como o período lá depois do Renascimento, que vai seguir, até na filosofia nós falamos lá do período do racionalismo, do empirismo, segue-se a esse período, vem as grandes revoluções, Revolução Industrial e Revolução Francesa, e é com a Revolução Francesa que esse lema da liberdade, igualdade e fraternidade ganha força. Tá? Então, com a Revolução Francesa foi elaborada uma nova Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dentre outros aspectos, essa Constituição abordava que todos são iguais perante a lei. Então, essa ideia de que todos são iguais perante a lei, isso é uma conquista recente na história do direito. Por quê? Nem todos eram vistos como iguais. E dessa ideia intrínseca aqui de que todos são iguais, é que você vai começar a ter a abolição da escravatura em muitos países de nação europeia. E que depois vai seguir-se para as grandes colônias desses países europeus. Então, porque se você começa a colocar que todos são iguais perante a lei, isso aos poucos vai se estendendo não somente para o homem, mas para as mulheres, para os escravos, para estrangeiros. Então você começa a expandir a noção de cidadania. Como eu falei, a cidadania ela surge lá na Grécia Antiga, ela não surge como uma ideia ampla, ela surge como uma ideia de um grupo restrito. Então, para você ser cidadão, você tinha que ser homem, do sexo masculino, acima de 21 anos, não podia ser mulher, não podia ser estrangeiro. Então, não podia ser escravo, tinha vários requisitos. Ao longo da história, você vai ver que a cidadania ela, geralmente estava atrelada a um grupo específico. Então, quando o antigo regime cai, com a grande revolução aqui na França, ele coloca para baixo a monarquia. Colocando para baixo a monarquia, você expande esses direitos civis para toda a população. Então, aos poucos, você vai ampliando esses direitos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando a gente fala dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela está atrelada com essa declaração que foi feita aqui, na Revolução de 1789. Tá? Então, os famosos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está atrelado a essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi da Grande Revolução Francesa. Cidadania, luta por igualdade, liberdade e fraternidade, o famoso lema aqui da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, assim como a Revolução Inglesa, ocorrida antes, no século XVII, forneceu os alicerces da cidadania das sociedades contemporâneas.
Nós trabalhamos inclusive uma questão do Enem, quando nós fizemos exercício sobre essa parte introdutória, onde eu mostrei para vocês que a cidadania tinha tanto a cidadania restrita quanto a cidadania de uma forma mais ampla. Então, muitas questões de prova gostam de explorar esse aspecto, né, de uma cidadania restrita a um grupo, que é uma perspectiva cidadã antes dessas duas grandes revoluções, que é a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, e a ideia de cidadania como algo mais amplo, né, que se seguiu posteriormente a essas grandes revoluções. Então, a fornecer os alicerces à cidadania das sociedades contemporâneas, ideais tais como respeito aos direitos dos indivíduos, liberdade e de igualdade entre todos, puderam ser seguidas com profundidade, tomando-se por base essas experiências concretas desenvolvidas pelo homem. Para fechar, deixo aqui esse outro slide para a gente poder conversar, que é a ampliação dos direitos. Basicamente, isso aqui é uma síntese do que eu acabei de dizer, só que aqui destaco as ideias dos direitos civis, políticos e sociais. Ainda no século XVIII, na Inglaterra, houve uma ampliação progressiva da cidadania, tendo sido constituídos os direitos civis, no século XIX, os direitos políticos e, por fim, no século XX, os direitos sociais. Percebe que isso foi um processo de conquista, né, e que foi um processo progressivo. Então não foi uma coisa que aconteceu assim da noite para o dia. Tanto é que você pega, por exemplo, a Revolução em 1789 até a abolição da escravatura aqui, por exemplo, no Brasil, no século XX, não, século XX não, perdão, século XIX, né, finalzinho do século XIX, não é? Por volta de 1800, não me lembro se é 1689, eu não lembro direito a data de cabeça, mas é ali já no finalzinho do século XIX, ou seja, do século XIX para o século XX, enquanto que a Revolução Francesa aqui, em 1789, estava aqui volta do século XVIII. Então você percebe que foi um processo progressivo para que esses ideais fossem se espalhando e se refletissem nos direitos. Né? Porque a área do direito, né, quando você estuda, por exemplo, se você tem a ideia, né, tem um sonho de repente fazer uma faculdade de direito, você vai estudar dentro do direito várias áreas que estão relacionadas com o direito. O direito civil, direito político, direito social, tem direito constitucional, tem direito administrativo, existem várias disciplinas dentro do direito. Né? Por conta própria, eu já estudei um pouco dessas áreas de direito, estudando para concurso, umas coisas assim, né? Até mesmo dentro da faculdade você acaba tendo que estudar um pouco de direito, aí você vê essas grandes áreas do direito. Né? Então, se você tiver o sonho de fazer a faculdade de direito, você vai ver essas áreas aqui. O que é o direito civil? Geralmente está relacionado com os direitos, né, à liberdade individual e às relações do trabalho. Tá? Então, existe também uma grande área do direito que é o direito do trabalho. Tá? Direitos políticos. Trabalhadores passaram a ter o direito de participar no exercício do poder político. Tá? Nem todos tinham esse acesso ao poder político. Quando você estuda história, você vê lá, no antigo regime, quem detinha o poder político? A nobreza e o clero. Então era a monarquia que detinha esse poder. Direitos sociais, todos os trabalhadores passaram a ter acesso à distribuição da riqueza produzida no país, mediante a elaboração de políticas sociais universais. Se você pergunta para mim, professor, a ideia de mobilidade social existia antes desse momento aqui? Quando eu falo de mobilidade social é de uma pessoa pobre chegando a se tornar rica, por exemplo. Se você pegar antes das grandes revoluções, acontecia muito pontualmente isso. Né? A ideia de mobilidade social, uma pessoa nascer num pobre e conseguir ascender socialmente. Hoje ainda existe dificuldade de mobilidade social? Existe, mas só que nas sociedades mais contemporâneas a ideia de mobilidade social ela se torna mais de fácil acesso. Então, por exemplo, uma pessoa conseguir nascer pobre, de repente depois angariar uma classe média ou até mesmo conseguir ficar rica, não sei. Hoje existem variados meios para isso. Às vezes a pessoa consegue empreender bem no negócio, consegue criar uma boa empresa, mesmo sendo pobre, ou às vezes ter um próprio negócio, de repente, sei lá, virando YouTube, jogador de futebol, virando um ator, né? Não sei, você tem vários mecanismos sociais para você poder conseguir ascender socialmente. Claro que isso é muito restrito, são poucas pessoas que conseguem isso. Só que comparado com as sociedades mais antigas, a mobilidade social ela é maior. Então, isso também foi uma conquista aqui dos direitos sociais. Né? Então, você tem uma distribuição da riqueza produzida no país também. Então, é aquela ideia que você muitas vezes também... A própria ideia dos estudos também. O fato de você ter escolas públicas, você ter uma facilitação da educação como um direito de todos. Basta você pensar que antes
nesse período das grandes revoluções, o acesso à educação era muito restrito. A maioria da população era geralmente analfabeta. Pega antes ainda do Renascimento, era uma maioria esmagadora da população sem acesso à educação. Então, a ideia de você ter o direito universal dos estudos, né, da educação, do trabalho, direitos políticos, isso aqui foram conquistas pós as grandes revoluções. Tranquilo? Então, basicamente, a gente fecha aqui o conteúdo da cidadania relacionado, então, com essas conquistas aqui, a ampliação dos direitos, com as revoluções francesa e a revolução inglesa, que possibilitaram, então, uma ampliação dos direitos civis, políticos e sociais. Depois nós vamos ver como isso aqui pode cair em exercícios e questões de prova. Então, até uma próxima.